E aí precisa de muito tempo para a gente entender essa razão, o dono da razão. Né? Então, mas eu tenho fé que muitas pessoas vão voltar pessoas novas, não são mais aquelas antigas que frequentavam. Eu digo em termos de aceitação da doutrina, né? Porque todo mundo acha que a casa espírita vem da África, não tem nada a ver, vem da França, através de Kardec, foi lá que veio lá, que não deu para dar continuidade lá, e vieram esses irmãos, tudo encarnaram aqui no Espírito Santo, Minas também. Então, quer dizer, é muita coisa. Inclusive, eu estou enrolando vocês para ver se chega mais gente. E eu estava comentando com ela essa dificuldade nossa de gente para trabalhar, não só na parte de fazer uma palestra, mas na parte de trabalhar efetivamente nas casas. Não tem, porque a doutrina é a única que é aberta para todos e não tem, você vai pagar R$50 por mês. Não, quanto você puder, se não puder também não tem problema. Mas aquilo que a gente passa é o seguinte, olha só, vamos fazer o que Jesus está nos mostrando. Vamos fazer e acreditar naquilo que Jesus, porque Jesus não errou nenhuma. Ele foi tão bonzinho que ele prorrogou a vinda do Consolador, botou lá para frente, para quê? Para dar tempo a nós nos reabastecermos de verdade, ter conhecimento disso. Né? A gente não tem conhecimento disso. Inclusive, estava comentando com o Roberto, o pessoal, eu sou de mesa branca. Mesa branca? O que tem a ver mesa branca com doutrina espírita? Me perguntaram isso, que eu falei que eu era da história do caminho, aí uma moça falou, eu centro de mesa branca. Eu falei, não, mesa nenhuma. A nossa também, né? Uma nossa. Mas é isso, então quer dizer, isso as pessoas têm que escutar mais, entendeu? Porque o entendimento que a gente tem, que foi formado para a gente, é que vem tudo da África, não tem nada a ver, são caminhos diferentes, são trajetos diferentes, não tem nada. E tudo faz parte disso que Jesus e Deus estão preparando para nós. Quer dizer, isso que o Enem faz aí, nós vamos dar um lance desse e traz para a gente, entendeu? A nível do que você pode receber, não adianta você dar uma coisa maravilhosa, um volume grande, e a pessoa não se interessar, não fazer, não tem, ainda não despertou. Então, quer dizer, tem que passar por dificuldade. O Papai do Céu não é carrasco, não. Ele dizer, esse cara não tem jeito, não. Esse cara vai ter que passar, vai repetir lição lá na terra de novo. E às vezes a gente vê pessoa passar por um momento difícil, o cara não sabe entender. Esse momento de sofrimento é o mais bonito dentro da gente. É exatamente a hora que a gente está trabalhando, fazendo por nós mesmos, fazendo exatamente aquilo que nós nos comprometemos em fazer. Entendeu? Então eu acredito que dentro disso a gente vai ter um ano de muito progresso. Isso diz Kardec. Kardec diz, são dois que vão funcionar. Vai falar a doutrina espírita e o outro falar mais um. E eu também estou uma beleza para esquecer as coisas. Mas é verdade, a gente tem que levar na brincadeira, porque tem hora que apaga mesmo, não simples a gente esquece. Mas é isso, então eu acho que essa mais ou menos essa palestra talvez eu faça em janeiro aí, porque está até preparada, exatamente com essas informações, né? De onde vem, quem fez, quem faz. Porque as pessoas não sabem, tu é de mesa branca? É legal. Mesa branca. Aí outra coisa, vai preencher um questionário, vai se habilitar um emprego. Tá
lá, nome, endereço, papapá. Religião. Católico. Católico. Até que nos últimos anos isso tem mudado. Tem mudado, né? Não é, o povo é religioso, você vê que aquilo que eles fazem lá no Nordeste e no Pará é magnífico, uma coisa impressionante. Você vê a adoração do povo por Nossa Senhora e por Jesus. Isso é reconhecimento, esse está entendido, esse já está pronto para pisar lá do outro lado e ficar nos 33% que Jesus promete. E vamos com fé, porque a gente, para começar qualquer trabalho aqui, tem que ter trabalhador primeiro. Porque senão o presidente vai ter que fazer tudo. Aí não dá, aí mata o velhinho de uma vez só. Então, meus irmãos, vamos trabalhar com o que nós temos. Né? Todos nós viemos aqui em busca de um ensinamento, de um conforto, de um aprendizado que vale a pena. Vale a pena porque se nós botarmos em nosso dia a dia essa pitada de informações de Jesus, nós estamos bem e conseguimos fazer a nossa lição tranquilamente, porque Jesus não mandou a explicação, mandou pega depois com Kardec lá, porque vem a informação para nós, né? Mas enfim, vamos chegando lá devagar, dentro das nossas possibilidades, sem fazer muito transtorno, passando por situações difíceis e reconhecendo a necessidade. Igual o do Joãozinho. O Joãozinho estava tocando a tomada aí a mãe disse: meu filho, não mexa aí não, que sai da choque. Não mexa não, tá, minha mãe? Mamãe saiu para a cozinha, primeiro prego que ele achou, ele tchou, aí tomou no choque. Joãozinho aprendeu rápido. Teve que passar. Aí você disse: isso é maldade? Não tinha, outra situação. Enquanto ele não resolvesse essa situação dele, como é que é aquilo, ele não ficou quieto. Né? Então nós vamos começar a nossa reunião. Eu vou pedir para a minha amiga, Rosane, fazer uma leitura de céu com a gente, e logo em seguida vai fazer a nossa prece. E logo a seguir a nossa amiga Renata toma conta do seminário. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou ler Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, o Pão Nosso, tá? Inimigos. Lição 137. Amai, pois, os vossos inimigos. Jesus que falou. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial, porque o Pai nos confia experiências laboriosas e rudes, na terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar, tratando-se do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói, deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, por meio da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador.
O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Graças a Deus. Boa noite, queridos. Boa noite. Vamos elevar os nossos pensamentos em Jesus. Vamos nos sintonizar com a espiritualidade amiga que nos assiste. Vamos pedir a Jesus que ilumine nossas mentes, nossos corações, para que a gente possa estar alinhados sempre com o amor, com a fraternidade, com a caridade, com a retidão. Vamos agradecer também por podermos estar aqui mais uma vez, numa quinta-feira, para fazer um estudo, né? Uma reflexão também, e que a gente vibre, né? E sustente a nossa irmã que vai nos trazer esse conhecimento. Que Jesus nos ilumine nossas mentes também, para que a gente possa expandir a nossa consciência e consolidar dentro de nós todo o seu ensinamento, e que a gente possa praticar todo esse ensinamento em nossas vidas de relação. Que Jesus despeje sua luz em nós, em nossos familiares, em todo o planeta. E que Deus, misericordioso, ilumine com muita luz e muita paz todos os espíritos que estão em sofrimento do corpo e da alma, nos dois planos da vida. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Hoje aqui, para a gente falar um pouquinho sobre o verbo, né? A gente escuta porque está na Gênesis da Bíblia, né? O verbo se fez. E aí eu há pouco tempo li o livro do Haroldo, O Verbo se fez parábola, e eu fiquei encantada com a maneira como ele colocou tudo isso, e foi o que me inspirou a fazer essa palestra. E aí eu fui, aos pouquinhos, né, colocando as minhas ideias e pegando o verbo, né? O verbo é uma classe gramatical que expressa a ação, estado, mudança de estado e fenômenos naturais. Mas a base, né, do verbo é a ação, né? A ação na mudança, a ação no estado físico, a ação nos fenômenos da natureza. Sempre o verbo se traduz em alguma coisa que se movimenta, né? Alguma coisa que se faz, literalmente. E aí lá na Gênesis, né? Na Gênesis está escrito, na Gênesis não, na Gênesis também está escrito, mas no Evangelho de João, João fala, retomando
estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, voltando na questão da ação, tudo criado veio a partir de um verbo, né? E quando a gente vai raciocinar sobre isso, no livro dos Espíritos, na questão 113, diz assim: tendo alcançado a soma de perfeição que é suscetível à criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. É o nosso objetivo, né? Nós buscamos, quando nós chegamos ao ponto, né, como o irmão falou, do despertamento, né, o despertar para buscar novos conhecimentos, a gente vem imbuído desse movimento de aliviar as nossas provas, aliviar as nossas expiações a partir do conhecimento que vamos obter, né? E aí fala que não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizaremos, né, a vida eterna no seio de Deus. Eu já li passagens em algumas literaturas que falam que quando nos tornamos espíritos puros, nós participamos do pensamento de Deus. Então, quando a gente diz assim, os espíritos superiores, os espíritos perfeitos, né, os espíritos de escola, no meio espírita se fala muito, né, os espíritos crísticos, é toda uma gama de irmãos que a gente tem que pensar que já passaram por tudo isso que nós estamos passando hoje, né? Já passaram pelo primitivismo, já passaram pelas provas e expiações, já passaram pela regeneração. Nada dá saltos. Todos nós temos que passar por todas as fases para que todo o aprendizado que nós vamos recolher de cada fase, de cada encarnação, de cada planeta onde estamos vivendo, vá nos amadurecendo e nos dando conhecimento suficiente para quando a gente chegar num patamar de Jesus, por exemplo, no Espírito Crístico, que já não passa mais pela questão da reencarnação, já passou por todos os processos necessários para ter conhecimento suficiente para se tornar o quê? Um verbo. Porque a doutrina nos fala, né, quem já teve oportunidade de ler aqui o Caminho da Luz, a Caminho da Luz ele fala certinho de toda a criação do nosso planeta, né, que foi presidida por Jesus, junto com uma pleiade de espíritos superiores, crísticos, para que moldassem esse planeta para nos receber. Não só esse, né, de acordo com o conhecimento que a gente tem através das leituras espíritas, só Jesus é responsável atualmente por 5 planetas, não é só o nosso, e não necessariamente do nosso sistema solar, né? Então, ele tem chegou nesse patamar que eu acho que deve ser assim, inexplicável a emoção de partilhar do pensamento de Deus e executar o seu pensamento, né? Quando a gente entende, quando a gente começa a estudar na doutrina as questões de irradiação, passe, mediunidade, tudo a gente começa a entender que começa no pensamento, né? Todas essas questões começam no pensamento. E começa por onde? Começa pela oração, que é o mais básico. Todo mundo aqui sabe fazer uma oração, por mais simples que seja. E ela se processa, a nossa vontade imposta nessa
oração que fazemos se processa no nosso pensamento. E aí a gente entende por onde a gente começa a criar a nossa vida, o nosso ambiente, né? O mundo interno que nós habitamos, porque querendo ou não, nós vivemos aqui, mas cada um de nós tem todo um mundo interno dentro da sua mente, né? É aqui que a gente se sente triste, é aqui que a gente se sente feliz, é aqui que a gente processa as nossas vontades, os nossos objetivos de vida, tudo começa aqui, né? Como vamos lidar com os desafios que temos ao longo da nossa vida, tudo começa pelo pensamento. E nós temos o poder de transformar esse pensamento numa coisa boa, que vai nos dar ensinamento, que vai nos dar um retorno, ou uma coisa ruim. Faz parte do meu pensar e do meu agir através do que eu pensei, a partir do que eu pensei, faz parte conduzir o meu aprendizado na vida. Então, se eu passo por uma doença grave, por uma situação de dificuldade, vai depender do meu pensamento como eu vou reagir diante daquela situação. Se eu vou me entregar, se eu vou tentar reagir e buscar uma solução mais pacífica para resolver, ou mais bélica, né? Tudo vai depender de como eu vou conduzir as minhas ações e tudo isso se processa dentro do meu pensamento. Então, quando nós formos crísticos e conhecermos a vontade no pensamento de Deus e o que Ele quer executar para toda a sua criação, nós, se Deus quiser, teremos a condição de colocar à sua disposição a nossa ajuda. Os conhecimentos que angariamos ao longo da nossa vivência como espíritos, né? Porque somos espíritos. Fomos criados simples e ignorantes, mas somos fadados, né? A única fatalidade que temos na nossa criação é chegarmos a espíritos puros. E aí nos transformaremos nessa ação do pensamento. Deus quiser, um dia faremos parte de uma pleiade de espíritos que vai conduzir alguma humanidade por aí. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Não, falta. Aí, lá na questão 113, continua. Eles são os mensageiros e ministros de Deus, pois as ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra do seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. São designados, às vezes, por nós, né, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. E buscando esse exemplo, né, de um espírito puro que nós conhecemos, Jesus é nosso modelo, nosso guia nessa caminhada, né, porque desde o princípio, quando começamos a evoluir nesse planeta, ele disse que nunca estaríamos sós, ele sempre estaria ao nosso lado, que ele viria para nos ensinar. Então, olha aí, que amor é esse que nós temos que aprender a desenvolver no nosso coração, né? Pensando com a cabecinha que nós temos hoje, com o conhecimento que nós temos hoje, dificilmente muitos de nós diriam assim, não preciso, mas eu vou reencarnar lá, mesmo sabendo que eles vão me atacar, que eles vão me maltratar, mas eu sei que eles
precisam. A gente às vezes não consegue fazer isso nem com quem está aqui do nosso lado, no mesmo nível da gente, né? Então o aprendizado é longo. Quantas vezes a gente precisa parar, sentar diante de uma situação e pensar: poxa, eu não posso me indispor com o fulano ou com a ciclano, com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu tio, seja quem for, com o meu amigo, porque eu preciso começar a aprender a amá-lo com as deficiências dele, porque eu tenho as minhas deficiências, né? Eu tenho os meus egoísmos ainda, eu tenho as minhas dúvidas, eu tenho os meus orgulhos que eu ainda não consegui me desfazer deles, né? Então, a gente vai vendo, né, quando a gente entra, eu no outro dia estava conversando sobre isso com relação à doutrina espírita. A gente estava falando aqui ainda há pouco, né, que com a pandemia muita gente não voltou, né, para as casas espíritas depois que ficou com esse tempo de isolamento, mas eu vejo de uma forma a seguinte: a doutrina espírita, ela é a única. Só aqui no Brasil ela é considerada religião, né? Porque ela é uma filosofia de vida. O próprio Kardec diz: é uma doutrina, uma filosofia e uma ciência. E aqui nós somos um povo muito sincretizado e transformamos ela numa religião. Mas Leon Denis, que era o espírito designado para substituir Kardec, caso Kardec não conseguisse cumprir a sua missão, ele deixa bem claro nas reflexões dele, nos livros, que o espiritismo não seria a religião do futuro, mas os seus ensinamentos, a sua filosofia será o futuro de todas as religiões. Ou seja, a hora que todos nós, em qualquer lugar que estejamos no mundo, em qualquer tipo de cultura, começarmos a conhecer o que a doutrina ensina com relação ao crescimento, ao autoconhecimento, ao conhecimento do mundo espiritual, né, a internalização da espiritualidade em nós, a hora que nós acordarmos para o fato de que somos espíritos, que hoje estamos nesse corpo e que amanhã continuaremos vivos e não estaremos necessariamente num outro corpo, mas estaremos trabalhando dentro do Evangelho de Jesus, dentro do amor, dentro da caridade, dentro do senso de justiça, de ética, de moral. A hora que todos compreendermos isso, essa base filosófica, essa base doutrinária vai começar a se enraizar em todas as religiões, porque o meu proceder aqui tem que ser o mesmo em qualquer lugar. O meu pensamento com relação ao próximo tem que ser o mesmo em qualquer lugar. Eu não posso aqui tratar o meu próximo de um jeito, chegar em outra cultura, por exemplo, e porque aquela cultura faz diferente, eu começar a fazer daquele jeito, sendo que aquilo ali não foi o que Jesus me ensinou, né? Ele ensinou o quê? Faça para o seu próximo aquilo que você quer que faça para você. Tem muitas culturas aí, tem muitos países onde isso aí não passa nem perto das leis dos países, né? Muitos países onde as mulheres não são respeitadas, são tratadas como posse ainda, não têm direito de estudar, não têm direito. Muitos países, as famílias têm seus filhos e são os governantes que decidem o que aquela pessoa vai fazer durante a vida dela. Então, nós aqui temos um país muito privilegiado nesse sentido. Agora, por que a doutrina não
no nosso país não está tão cheia de trabalhadores e tão cheia de espectadores, aprendizes, porque é uma doutrina que nos chama a responsabilidade. Ela não passa a mão na cabeça da gente, né? Ele comentou aqui, Deus não é ruim conosco. Se nós sofremos é porque precisamos aprender. E a doutrina explica justamente isso. Ela não vai passar a mão na nossa cabeça, porque senão nós não chegaremos nesse estado aqui. Nós não aprenderemos o suficiente para chegar naquele ponto de evolução. Então, muito da doutrina se esvaziou depois desse isolamento social da pandemia, porque é cômodo a pessoa se isolar e dizer, não, eu não preciso ir, porque eu não indo para a rua, não estando, eu não vou ouvir que eu estou errada. Concorda? Quando a gente não lida com pessoas diferentes, com uma diversidade maior, de um meio social extenso, quem convive comigo vai estar acostumado com o meu jeito. Então, eu tenho aquele amigo que só fala o que eu quero ouvir, eu tenho aquele parente que acata o que eu quero. Então, eu não vou querer ir para um lugar que vai me dizer, olha para dentro de você e vê bem se o que você está pensando está certo. Olha para dentro de você e vê bem se o que você está agindo, a maneira que você está agindo está certa. A doutrina faz isso com a gente, ela chama a gente a responsabilidade. Tira da zona de conforto. Exatamente. Disciplina. A gente começa a entender um pouquinho sobre o que é reforma íntima e a reforma dói. A reforma machuca, porque nela a gente tem que admitir os nossos erros, a gente tem que admitir as nossas fraquezas para poder se renovar e vir mais forte. E nem todo mundo quer ter esse trabalho, porque isso dá trabalho. A gente tem que se vigiar. Só que Jesus lá atrás já falava isso. Orai e vigiai. Porque só assim nós vamos chegar nesse ponto aí. Sendo espíritos puros, lá no A Caminho da Luz, no capítulo 1, Emmanuel fala: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então a gente sabe que Jesus foi designado para ser o governador do nosso planeta. Como eu já disse, a última notícia que nós temos é que ele, hoje em dia, atualmente, é responsável por 5 planetas. Acredito eu que nem todos no mesmo grau de evolução, cada um de um jeito. E, junto com ele, os colaboradores, né? E nós, entendendo isso e entendendo um pouco o que Jesus passou nas nossas mãos, né? A gente, como a gente já despertou para isso, a gente tem a obrigação de parar de dizer, eu vou reencarnar outras vezes, eu tenho tempo para mudar, né? A gente gosta de dizer isso, né? Se o que eu não fizer nessa, eu faço na outra. Deixa para a próxima. Só que nós já aprendemos que a responsabilidade vai recair sobre nós mesmos. Daquilo que não fizemos. Daquilo que deixamos de preparar no nosso coração. E aí a gente cai numa outra questão muito mais importante que essa. Temos medo de morrer. Por que o espírita tem medo de morrer? Porque
porque a gente sabe que o que a gente não conseguir de maneira nenhuma enxergar em nós agora pode nos cobrar lá do outro lado. E não é Deus que vai nos castigar, não é a espiritualidade que vai nos dar um chá de cadeira ali, ó, fica aqui de castigo, porque você tem que pensar, né, no cantinho de pensamento. Não, é a nossa consciência. Então, muitos de nós têm muito medo da morte. Alguns falam, eu tenho medo de como vou morrer, eu tenho medo, mas no fundo é porque a gente se cobra coisas que ainda não conseguimos começar a fazer, né? Começar a mudar os nossos hábitos, começar a mudar, a gente vai mudando um monte de coisa, mas sempre tem aquela pedrinha que a gente não consegue tirar, e isso dá medo na gente. Como a nossa consciência vai nos cobrar o movimento daquela pedrinha que a gente não conseguiu tirar do lugar. A gente pode não se livrar dela, mas a gente precisa começar a mexer nela e acomodar ela de uma maneira, lapidar ela de uma maneira melhor, né? Então, vamos vivendo sem pensar no futuro, porque eu tenho medo, se eu for para o umbral, se eu for para aqui, se eu for para ali, como é que vai ser, né? Porque a gente dentro da espiritismo, a gente começa a ter esses conhecimentos, né? Umbral, sofrimento, nosso lar está lá, todo mundo quer ir para o nosso lar, só que o nosso lar fica aqui, muito pertinho de nós, porque ele está no umbral, é melhorado, é mais iluminado, mas é um umbral. E às vezes a gente não tem muito essa noção. E o trabalho é árduo. O trabalho de evolução nosso é árduo. Só que só depende de nós. Não depende de Deus, não depende de Jesus, não depende dos espíritos superiores, não depende dos nossos anjos guardiões, só depende de nós. A espiritualidade fala, manda recados, manda sonhos, intuições, mas só depende de nós acatar. E aí a gente vai empurrando a barriga, Mas quem já está dentro da doutrina espírita, pelo menos já começou a conhecer. E aí já pode fazer essa escolha com mais consciência, né? A escolha da evolução com mais consciência. E aí esse verbo que era Jesus, né? João fala que ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Todo mundo conseguiu ver a glória de Jesus? Não. Quem não conseguiu ver? Os que acreditavam que eram perfeitos, que viviam dentro da verdade, esses não conseguiram ver. Então, Jesus falou o quê? Eu vim não para os sãos, os que acham que não precisam de nada, eu não sou eles, porque eles estão sãos. Eles se veem assim, eles se pensam, se imaginam assim. Eu vim para os que já conseguem admitir que precisam de ajuda. Os que conseguem admitir a sua humildade de pedir. Tem muita gente que faz uma prece, precisa de um monte de coisa, mas não pede. Porque ela pensa assim, Deus está em todo lugar, a espiritualidade está ao meu redor, eles sabem o que eu preciso, e não pede. E Jesus, o tempo todo ensinou pra gente o quê? O que você quer que eu te faça? O que você precisa? Porque faz parte do nosso aprendizado
verbalizar, para que essa ação seja feita, né? Lembrando que seremos verbo no futuro. E se a gente não pratica essa verbalização do que queremos, como que nós vamos transformar o nosso espírito hoje imperfeito num verbo que vai agir com a vontade do Pai, de acordo com a vontade do Pai? Como a gente vai ser humilde o suficiente para ser um servo a essa altura, se nós não conseguimos nem pedir o mínimo, né? Verbalizar o mínimo do que nós precisamos. No livro do Haroldo, que me encantou, quem puder, tiver contato com o livro dele, que vale muito a pena, ele conta várias parábolas de Jesus, né? Mas num linguajar muito assim, parece que ele está batendo papo ali com a gente, tomando um cafezinho, né? Haroldo Mineiro, então você se sente ali sentado com ele batendo papo. E aí ele fala nesse livro, no primeiro capítulo, da dimensão do trabalho que tem um espírito puro. 200 bilhões de galáxias, só a nossa é uma delas, a Via Láctea, há 100 bilhões de sóis. Então são 100 bilhões aproximadamente, né, o que nós conseguimos contar com a nossa tecnologia, de sistemas solares. Cada um com a sua quantidade de planetas. Então vamos imaginando aí. A Terra é um dos planetas que circula o nosso Sol, né? De modo que o Evangelho, ensinado por Jesus aqui, lembrando que ele tem outros planetas sob a sua guarda, é o mesmo. É um Evangelho cósmico. É um código de moral universal, não tinha como ser diferente. Por quê? Quais são os atributos que a espiritualidade deu quando Kardec perguntou o que é Deus? Soberanamente justo e bom, onisciente, onipotente, ou seja, ele está em todo o universo, ele permeia todo o universo. Todo o universo criado por ele. Não tinha como ele, sendo soberanamente justo e bom, criar uma lei para a gente, uma lei diferente para o outro planeta, uma lei diferente na outra galáxia, uma lei... Não tinha. Até porque, sendo espíritos, nós sabemos que podemos habitar qualquer parte do universo, né? Assim como nós temos o conhecimento dos habitantes de Capela, que vieram passar uma temporada aqui na Terra, junto com eles vieram outros habitantes de outros lugares, que vieram passar temporadas aqui na Terra, para ajudar a humanidade a evoluir, a humanidade nativa daqui. Se o código de moral ensinado em outros lugares fosse totalmente diferente, eu não teria condição de botar. Você vê aqui, basta ver o que a gente faz entre nós, né? Guerras, um povo querendo aniquilar o outro. Quantas coisas a gente vê aí por causa de leis diferentes, por causa de crenças diferentes. Imagina o que não aconteceria se o código moral não fosse o mesmo em todo o universo. Deus não seria bom, justo, né? E aí, sem esse olhar de universo, o Evangelho não faria sentido para nós. Porque hoje nós estamos aqui, vivendo sob um conhecimento cristão. Mas amanhã, nós poderemos nascer sob outro tipo de conhecimento.
entre o povo judeu, entre esqueci, tá vendo? Os árabes, entre os hindus, entre os chineses. Então, cada um tem um tipo de conhecimento, mas se você for olhar a essência da espiritualidade na qual eles acreditam, é praticamente a mesma. Praticamente, não é igual. Um dia será igual. Mas todos eles creem num Deus único, né? Tem, mesmo os hindus que têm aquele monte de deuses, eles têm um Deus soberano sobre todos, né? Então, esse código, essa lei natural, lembrando que ela está gravada na nossa consciência desde que fomos criados. Por que é assim? Porque ela é a mesma em todos os lugares. Independente do tipo de vida, de crença, de fé que a pessoa tenha, lá dentro ela no fundo sabe o que está certo, o que não está, o que ela precisa fazer. Claro que tem os desvios, fomos criados simples e ignorantes e temos poder de escolha. Então temos o poder de escolher nos desviar. Vai ser bom para a gente? Não, porque vai atrasar a nossa evolução. Mas um dia aprenderemos. Enquanto isso, vamos sofrendo. Enquanto a gente vai se atrasando, a gente vai sofrendo. Lembrando que não voltamos atrás, nunca. Tudo que aprendemos fica aqui, ó, no inconsciente. Quando voltamos para a pátria espiritual, nós tivemos condição e amadurecimento suficiente, relembramos tudo que já aprendemos, tudo que trazemos de bagagem, que vamos aproveitar, aprimorar para uma nova vida, para uma nova missão. E cada um, a gente fala de, né, ele falou aqui de espíritos missionários, aí a gente pensa assim, ai, estou tão longe, né, eu não sou um Chico, eu não sou um Divaldo, eu não sou uma Madre Teresa, eu não tenho missão, né, sou uma pessoa comum. Todos nós temos pequenas missões. Todos nós, quando nascemos, a gente vem para cá com pequenas missões. Fazer as pazes com um irmão, que às vezes vem da mesma família, que às vezes encontramos ao longo do caminho, que precisamos entrar em consenso, precisamos nos afinar novamente, né? Lembrando que Jesus falava, reconcilia-te com o teu inimigo quando está no caminho. Porque é aqui que colocamos de fato o nosso aprendizado em prática. Por quê? Porque esquecemos. Se ficou bem internalizado, nós vamos conseguir colocar em prática. Se não ficou, vai ficar para a próxima. Aí vamos lá vamos empurrando para a barriga. E aí Haroldo fala, Jesus é o irmão mais velho, muito à frente na evolução e na compreensão de Deus, que sabe que todos nós, encarnados e desencarnados, fazemos a nossa jornada de volta para Deus. Somos fadados à perfeição, somos fadados a nos voltar para o Pai, a nos voltar para essa consciência divina, a fazer parte e comungar da sua vontade, do seu pensamento, né? Não vamos dormir eternamente, ficar nas nuvens tocando harpa, não, temos muito trabalho ali adiante, né? Sempre temos. E quando a gente entende isso, e quando a gente abraça isso, o trabalho se torna um prazer. É a parte, eu digo, para mim é a parte mais prazerosa. É o trabalho. É o estudo e o trabalho dentro do Evangelho. Quando eu tenho a oportunidade de vir aqui, né, falar o que eu já consegui assimilar, porque a gente não sabe tudo, né? Todos nós aqui somos
aprendizes, mas algumas coisas que eu consegui assimilar, quando eu tenho essa oportunidade de passar para outra pessoa, nossa, para mim, são os melhores momentos que eu tenho atualmente. Por quê? Trabalho, dona de casa, cuida de roupa, cuida de... A hora que eu estou aqui sou eu. É o que eu aprendi, é o que eu já consegui modificar em mim. Porque a gente se modifica até sem perceber. Quando a gente se dá conta, a gente já deixou velhos hábitos para trás, a gente já deixou de fazer algumas coisas que fazia antes e que não ligava, se magoava, se estava certo, porque todo mundo faz. E hoje em dia eu já me modifiquei tanto que eu já deixei de fazer coisas que todo mundo fazia, que todo mundo, vamos porque todo mundo vai, vamos fazer porque todo mundo faz, né? A gente começa a se modificar e nem percebe. E aí, quando a gente começa a perceber que mudou em determinadas coisas que fazia antes que não eram muito legais, e que a doutrina mostra pra gente que não era legal, nossa, dá um calorzinho, sabe? Uma sensação de todo caminho certo. E aí a gente vai, mesmo com medo, a gente segue. Jesus e o Evangelho universal. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Está lá no Evangelho de João. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através dos meus ensinamentos, dos meus exemplos. Ele fez questão de vir à Terra para mostrar todas as possibilidades que teríamos de enfrentar os nossos sofrimentos, de aceitá-los com fé, com resignação, sem ferir o outro, né? Sem ferir. E detalhe, entendendo que a partir do momento que praticamos a fé, que praticamos o Evangelho, esse fardo vai ficando mais leve. Esse peso das nossas provas, dos nossos erros, ele vai ficando mais leve, né? Foi uma promessa que ele fez pra gente. Eu vos aliviarei, vindo a mim. Vós que estáis aflitos, vós que estáis sobrecarregados, vós que estáis cansados, vós que choram, venha a mim, que eu vos aliviarei. E ele trouxe o Evangelho, que é um Evangelho universal, né? Para mostrar para a gente que com amor no coração tudo é possível. Com amor no coração, com a caridade nos nossos pensamentos, tudo é possível. O Evangelho é um vasto caminho ascensional cujo fim não atingiremos sem o conhecimento e aplicação de todos os seus detalhes. Por isso a doutrina tem tanto estudo, tem tanto livro, porque não é só chegar aqui e dizer, eu acredito. Sentar ali toda semana, assistir a palestra. Vai pegar alguma informação? Vai. Mas qual é a base da doutrina? Estudo e conhecimento. A gente começa a ler, por exemplo, a coletânea de André Luiz, né? A vida no mundo espiritual. A gente começa a ler, a gente começa a ver que só sentar aqui é pouco. Aí a gente começa a querer aprender mais, buscar mais entendimento, para que a vida fique mais fácil, para que o nosso, por exemplo, a nossa consolação diante da perda de um ente querido fique mais leve, seja mais rápida. E o Evangelho traz isso para a gente, né? Os ensinamentos da doutrina trazem isso para a gente.
poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? As nossas más inclinações são os momentos em que a gente ainda tem o ímpeto de dar vazão puramente aos nossos instintos, né? Revidar na hora que pisam no nosso pé, deixar o instinto tomar conta de nós. Aí vem todas as nossas más inclinações, porque aí a gente fere, aí a gente é egoísta, aí a gente é orgulhoso. E nesse ponto é que a gente erra, porque estamos evoluindo, né? Não somos mais os homens primitivos que precisavam 24 horas deixar os seus instintos animais aflorados para sobrevivência. Hoje a gente tem muito mais entendimento, muito mais maneiras de se proteger e muito mais inteligência para pensar que a nossa proteção não pode invadir o espaço do outro, não pode ferir o outro, não pode magoar, né? E quando a gente não consegue domar esses instintos, a gente se entrega às nossas más inclinações, porque a gente é cruel ainda. Nós não estamos ainda no patamar de ficar zen e deixar passar, e depois a gente conversa com calma, chega num acordo. Muitas vezes a gente é cruel quando se sente ferido, quando se sente dolorido, né? A gente tem aquele ímpeto de eu estou sentindo dor, eu quero que mais alguém sinta dor junto comigo. Então, vencer essas más inclinações é um desafio muito grande, muito grande. E aí os espíritos respondem. É possível? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos entre vós fazem esforços? Né? Porque, de acordo com a lei mosaica, é muito mais fácil a gente revidar na hora, né? Tem alguns de nós que ainda pensam, se eu não revidar agora, se eu não responder agora, vão pensar que eu sou bobo. Dente por dente, olho por olho. Olho por olho, dente por dente, é a lei de Italião. Só que a gente esquece que, como Deus é justo, eu não preciso revidar para aquele irmão, eu posso perdoar. Porque se ele que errou continuar errando, a consciência dele vai cobrar que ele se acerte com ele mesmo. E a mesma coisa eu. Se eu me magoo com alguém e não consigo desfazer essa mágoa, quem que vai me cobrar? É ele? Não, porque às vezes a dor está só aqui, para ele nada mudou. Às vezes ele nem sabe que ele me magoou, porque ele fez alguma coisa, falou alguma coisa impensada que bateu aqui e ficou, e ele esqueceu. E aí entra também nesse processo de aprendizado. Oi? Quem bate esquece. Exatamente, quem bate esquece. Mas aí é que entra o nosso esforço de aprendizado. O nosso esforço de aprendizado, inicialmente, qual é? Praticar o perdão. E o perdão não é esquecer o que aconteceu. Porque o que aconteceu vai nos servir de aprendizado, para que não aconteça de novo, para que a gente não permita que aconteça de novo. Mas a gente vai parar de sofrer e remoer aquilo. Entendeu? A gente vai aprender a contornar a situação para que aquilo não aconteça novamente, mas sem ferir o outro. Né? Jesus falou, o escândalo é necessário. Vão acontecer coisas que vão nos ferir, que vão nos magoar, que vão nos escandalizar. É necessário para que a gente aprenda. Mas aí ele fala uma coisa muito importante que quase todo mundo esquece. Ai
da mão daquele por quem vem o escândalo. Então, eu vou ser tão errado quanto ele se eu revidar na mesma moeda. Mais errado se eu tiver consciência disso. Entendeu? O esforço é difícil, não é facinho não. Mas é o que viemos aqui fazer. Tentar sempre conduzir a nossa vida dentro da lei de amor, da lei do perdão. Porque a justiça divina, ela é para mim, ela é para você, ela é para todo mundo. Então, eu não posso pensar que fulano fez isso e vai ficar impune. Ele pode ficar impune aqui na lei dos homens, muitas vezes. Mas quando chegar lá do outro lado, Deus colocou na nossa consciência o certo. E nós, a nossa consciência nos cobra, nos acusa. Não é ninguém que vem falar. Entendeu? Nós mesmos que vamos nos cobrar. Até aqui mesmo, quando revemos alguma situação que passou, nós vamos nos cobrar. Poxa, eu devia ter feito diferente. Já passou por isso? Já aconteceu alguma coisa com você e você olhar e falar, poxa, eu podia ter feito de outro jeito? Com certeza. Exatamente. Mas por que você pensa que podia ter feito de outro jeito? Porque você tem isso lá embutidinho lá dentro. Entendeu? Então é assim que funciona, é assim que a gente se move a buscar conhecimento, a buscar Deus, a buscar uma prece bem feita, a buscar a humildade de pedir aquilo que achamos que precisamos, né? Paciência, amor, discernimento para resolver uma situação, sabedoria para sair de uma situação que está nos ferindo, sem ferir o outro. Aí, dentro desse livro, Haroldo observa o seguinte: são os nossos sentimentos que o Evangelho vai embelezar. A obra do Evangelho é tornar os nossos sentimentos formosos, né? Nós vamos mudar a nossa forma de amar a cada nova encarnação. Antigamente, muitas famílias tinham filhos só para trabalhar, eram os empregados. Hoje em dia, a gente já evoluiu nesse nosso amor e a gente já entende que não, o filho tem que estudar, eu tenho que preparar ele para a vida. Então, começamos a desaprender um pouquinho, porque tem muita família hoje em dia que não está pecando um pouquinho nesse ensinamento de preparo do filho para a vida. Mas, se Deus quiser, vai voltar para o eixo. E ainda tem família que não leu o filho. Exatamente. Mas antigamente era muito pior. Antigamente era muito pior. Antigamente, por exemplo, quando muitas famílias viviam do que plantavam, do que colhiam, do que faziam, a maioria das famílias era numerosa porque os filhos precisavam trabalhar para ajudar a manter a subsistência. Então, a maioria não estudava, a maioria não se preocupava com o futuro, porque para eles o futuro era aquilo ali. Hoje em dia a gente tem uma nova visão, por quê? Por amor, o amor vai evoluindo e por amor eu quero que ele tenha uma vida melhor que a minha. Né? Seja melhor que eu, seja mais inteligente que eu, aprenda mais coisas que eu consegui aprender. E assim a gente vai amadurecendo o amor. E aí Haroldo fala, para isso, a mão divina, né, do Pai, porque todo esse nosso caminhar é obra de Deus, precisa de um cinzelzinho que vai apagando as nossas arestas. E aí ele fala, esse cinzel é a nossa boa vontade, é a nossa boa vontade de mudar. Chegou a hora da evolução consciente, chegou a hora de caminhar às claras, pois o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para o mundo atual. E aí ele continua. E encarnou entre nós, Jesus,
seus ensinamentos. E andou conosco, ensinou a caminhar, frequentou nossa intimidade e até hoje está presente ao nosso lado em todos os momentos, suavizando o nosso fardo, tornando leve o nosso jugo, fazendo assim agir em nós a vontade do Criador, consolidando em nosso íntimo essa certeza através da fé esclarecida pela luz da doutrina espírita, que veio. Peraí, Não, você não tinha passado, você não tinha passado. né? Pois é. Trazendo pela luz da doutrina espírita que veio para nos consolar no seu nome. Ele deixou essa promessa para nós, e muita gente, às vezes, dentro do Espiritismo, quando começa a estudar, já ouvi essa pergunta várias vezes. Não é pretensão nossa achar que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus? Porque tem gente esperando Jesus voltar para consolar o resto das dores. E aí, para nós que conhecemos a doutrina, que nos ensina a nossa responsabilidade, que nos ensina o nosso poder de escolha, o que ele acarreta, que nos ensina que a vida futura, né, após o desencarne, realmente existe e que nós temos que prepará-la, né? A nossa vida aqui, ela tem que ser moldada dentro do Evangelho de forma a preparar o nosso futuro, né? A nossa vida futura, para sermos bem recebidos, para sermos bem acolhidos, para continuarmos os nossos aprendizados, para podermos encontrar com os nossos entes queridos que já partiram, para termos esse merecimento, nós precisamos conduzir a nossa vida atual de maneira segura. E aí, qual é a maneira segura? É a maneira que Jesus trouxe para ensinar a gente, né? É esse Evangelho universal que nos ensina que somos cidadãos de qualquer planeta, de qualquer lugar do universo, a partir do momento que aprendemos. É como nós aprendemos os códigos de ética e moral da boa convivência e sermos bem recebidos em qualquer país onde estivermos. E o Evangelho é esse código. E se Deus quiser, através dele, um dia seremos verbo como Jesus. Certo? E é isso, gente, que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite. E então, vamos fazer nossa oração, né? Quero convidar vocês, depois dessas reflexões sobre Jesus, a mentalizá-lo. Que possamos agradecer a Jesus por todos os seus ensinamentos, por todos os momentos em que sentimos que Ele está conosco, que não estamos sós, que somos sempre amparados pelos seus trabalhadores, pelos servos que trabalham na sua seara, nossos anjos guardiões, nossos mentores que nos intuem, que nos dão sábios conselhos através dos pensamentos inspirados, que nos fortalecem para seguirmos, para caminharmos de passos firmes, sempre visando os exemplos que Jesus nos deu, pois hoje nós sabemos e cremos que Ele é o nosso modelo, é o nosso guia nessa caminhada. Então, que possamos ser abençoados todos os dias por Ele, que possamos ter em mente que a presença do Pai e a sua vontade é o que nos move, é o que nos dá vida, é o que nos leva adiante. Agradecemos a espiritualidade por estar conosco, trazendo mais e mais informações, nos tirando cada vez mais da escuridão, da falta de conhecimento,
cada vez mais força de buscar informações, buscar essa fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, para vivermos sempre pautados pelo bem, pelo amor, pela caridade, pelo perdão, pela benevolência. Que nossos corações fiquem em paz, que possamos ir para os nossos lares sentindo a presença de Jesus ao nosso lado, nos abençoando nossas famílias e os nossos lares. Que assim seja. Graças a Deus. Você quer tomar um passe? Eu tomei um passe nessa prece. Eu também. Nessa prece Já final foi um passe. agora. Eu também. Senti bem. Amado Mestre Jesus, para completar o trabalhinho que foi feito aqui essa noite, nós te pedimos nesse momento, Mestre, que cada um de nós que vem aqui com suas necessidades, com suas dificuldades, possa pensar nesse momento naquilo que quer pedir a Ti. Que os nossos desejos, que as nossas necessidades ou aquilo que nós achamos que precisamos coincida com os planos de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso aprendizado. Te pedimos assim, Jesus, que sejamos fortes diante das dificuldades e quando não tivermos força, possamos buscar a Ti, nossa fonte inesgotável de energia. Nesse momento, pedimos aos trabalhadores que aqui estão nessa casa, conduzindo esse trabalho, que possam derramar sobre nós os fluidos necessários para a harmonização das nossas necessidades, das nossas mazelas íntimas, que nós possamos receber, Jesus, aquilo que viemos buscar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis de cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Que nós possamos voltar para a nossa casa, melhores do que aqui entramos.